Vamos lá, o mercado ele é cíclico, né? Quem entende esses ciclos entende uma boa parte do jogo. Então, em dezembro a gente tem saída das empresas estrangeiras para as matrizes, então fuga de capital acontece, busca por proteção acontece, geralmente recesso de final de ano, os bônus que são pagos para os colaboradores geralmente são dolarizados para comprar ativos fora do Brasil, e isso faz uma pressão mais ou menos no quarto trimestre do ano mais compradora de dólar. No começo do ano isso já se inverte, a gente tem uma safra acontecendo, então mais exportação por parte das commodities. Geralmente o primeiro trimestre é marcado por entrada de capital, um dólar mais em baixa, beleza? Então a economia e os mercados eles se movem em ciclos naturais de crescimento e contração. Essas fases, elas afetam diretamente os preços dos ativos, decisões, por exemplo, de política monetária e o sentimento que os investidores são pontos principais. As duas fases principais do ciclo são ciclo de expansão, o crescimento do PIB, uma queda no desemprego, então menos pessoas estão pedindo demissão, menos pessoas estão sendo mandadas embora, o aumento do consumo e do crédito, o acesso ao crédito seria acesso ao dinheiro, mais consumo, mais aquecimento daquela economia. Os lucros corporativos geralmente trabalham em alta e a bolsa sobe, os juros caem e o dólar enfraquece. Já no cenário de recessão, a queda na atividade econômica, o aumento dos desempregados, né? Então a gente tem aquelas demissões massivas, uma redução de consumo, porque se as pessoas estão sendo demitidas, como que a gente vai aquecer a economia? De onde vai vir esse dinheiro? As empresas tendem a vender menos, por isso as ações caem, o dólar e o ouro viram ativos de proteção de poder de compra, de reserva de valor, então eles se fortalecem e os juros tendem a cair e aí gera um aperto anterior. Então ele fica trabalhando nesse ciclo, um ciclo de expansão seria uma taxa de juros mais baixa, isso gera inflação, a economia chega no pico de inflação, eleva a taxa de juros e aí aquilo mergulha a economia numa recessão, a economia mergulhando numa recessão, aquilo gera desempregos, aquilo gera um desaquecimento e aí o mercado volta a ter uma recuperação. Então são os 4 estágios principais ali da economia. As fases, quando a gente tem um cenário de expansão, bolsa para cima, juros para cima, dólar para baixo, commodities para cima. Quando a gente tem uma fase de recessão, a bolsa cai, os juros têm que cair drasticamente, o dólar vira ativo de proteção, então ele sobe e as commodities ficam voláteis, dependendo da commodity vai trabalhar mais negativo, se for uma commodity como o cobre, por exemplo, que está atrelada ao consumo, ela vai trabalhar mais baixa, se for um ouro, por exemplo, que também é uma commodity, mas serve como proteção, ela vai trabalhar mais em alta. Então o trader que opera sem entender qual ciclo ele está, seja o ciclo econômico, seja o ciclo de sazonalidade, ele está sempre atrasado às informações, beleza? Mais um aqui. A gente tem os ciclos do dólar, né? Então o dólar ele sobe e desce, né? O sobe e desce que movimenta o mercado de câmbio. O dólar é a principal moeda de reserva do mundo, então quando há um avanço global e apetite por risco, o dólar perde força, fluxo migra para os emergentes, ou quando tem uma crise ou um aperto monetário nos Estados Unidos, o dólar ganha força porque vira um refúgio global. Aqui eu peguei um relatório da Concor, a Concor é uma casa de research ali e utilizando a fonte do Banco Central para extrair esses dados, a gente consegue visualizar o comparativo de fluxo cambial mensal na casa de milhões de dólares. Então, 2024, por exemplo, a gente teve ali no mês de janeiro um fluxo positivo de 5,2 bi. Quando a gente compara com 2023, houve um crescimento de 1,17 bilhões, então 1 bi e 17 milhões a mais do que no ano anterior. Já quando a gente olha em fevereiro 2023, a gente teve entrada positiva, né, saldo positivo da balança, então fluxo cambial ficou positivo. Já em 2024, a gente teve um saldo negativo da nossa balança, então aqui a gente está pegando até o mês de março de 2024, esse slide está um pouquinho defrasado, a gente já tem essas informações em 2025, em 2025 a gente teve uma safra menor do que 2024, tá bom, pessoal? Então aqui a gente consegue fazer algumas interpretações. A gente tem o fluxo cambial ao longo dos anos, a gente consegue visualizar que na média, janeiro e fevereiro tendem a fazer uma pressão mais vendedora no câmbio por conta dessa balança positiva, com exceção de 2024, que está em verde aqui nesse gráfico, que foi o cenário contrário,
destoou aqui da média, então a gente consegue caracterizar isso como uma sazonalidade. Também existe uma métrica quantitativa para a gente avaliar isso. Isso está dentro do nosso diário de trade, a gente avalia isso diariamente. E aí quando a gente olha, por exemplo, em dezembro e novembro, tendem a fazer uma pressão compradora em câmbio, porque tem essa saída massiva de capital por N motivos. Então, se eu sei que em dezembro o dólar tende a trabalhar mais forte frente ao real, eu não vou ser o cara que vai ficar vendendo dólar. Geralmente eu vou operar ali, óbvio que dependendo da interpretação eu posso trabalhar vendido também, mas em média esses meses eu vou trabalhar mais comprador de dólar, diferente do começo do ano que eu vou trabalhar mais vendedor de dólar. Beleza? Qual daí você olha? DI, que é a sigla de Depósito Interfinanceiro, que é de um dia, né, essas taxas de juros de um dia, F, que é a sigla do mês de janeiro, e 27, que é o ano de 2027. Isso mesmo, Douglas, DI 1F27. Na verdade, esse é o que eu mais gosto, tá, Marcelo e Diogo? Mas eu deixo toda a curva de juros na minha tela. Eu tenho todo o grid dos vértices e deixo a curva em gráfico para eu poder fazer a interpretação do desenho dela. Então o dólar ele se move em ciclos, quem enxerga esse movimento se antecipa ao mercado e consegue tomar decisões ali mais assertivas. Beleza? A gente tem também, acho que aqui o último fator, adiantando um pouquinho sobre o que a gente vai ver na aula da semana que vem, dólar versus commodities versus Brasil, entendendo esse efeito dominó que isso vai impactar no câmbio. Então o dólar versus commodities tem uma relação inversa, falei bastante. Commodities como soja, minério de ferro, petróleo, são precificados em dólar no mercado internacional. Então quando a gente tem um dólar mais fraco, as commodities estão trabalhando mais altas, então elas estão ficando mais baratas para o mundo. Já um dólar forte, as commodities caem, porque o dólar mais caro o pessoal vai aproveitar para fazer esse movimento de venda. Então, mais caras para países importadores. Exemplo, se o dólar se desvaloriza frente a outras moedas, o petróleo pode subir, beneficiando exportadores como o Brasil. Aqui a gente tem uma correlação levemente inversa com esse cenário macro, porque nós somos exportadores desse item, entendeu? Então, quando a gente olha para o Brasil, dependendo da commodity, isso pode beneficiar o Brasil e não prejudicar, como em tese acontece a nível global. E como se calcula essa correlação? A correlação linear mede o grau e a direção de uma reação linear entre duas variáveis. Então, no mercado, geralmente usamos os retornos percentuais diários de dois ativos para poder verificar se eles sobem ou caem junto, que aí é uma correlação positiva. A gente tem aqui uma correlação positiva, quando um sobe, o outro sobe também, ou se eles se movem de forma independentes, uma correlação próxima a zero. Quando o ativo sobe, não necessariamente ele pode impactar no outro, aí entra causalidade, não correlação. Ou se um sobe, o outro cai, que aí entra uma correlação negativa, quando o ativo sobe, o outro cai. Aqui a gente tem uma interpretação desse cálculo que vai entrar aí a partir da semana que vem, que é esse resultado ele vai variar de -1 para +1. Então eu vou pegar um ativo X, vou colocar ele em Y, a gente vai monitorar o comportamento dele, isso vai fazer um gráfico de dispersão, que é basicamente esse aqui, Então aqui a gente vai ter, por exemplo, vamos pegar aqui, me perguntaram ali sobre a correlação do dólar com o Faca 27, por exemplo. Esse gráfico foi elaborado pela gente aqui da Alfa. Então a gente tem aqui um C1, é o contrato de dólar. Quando a gente confronta ele com o contrato de ODF 27, que é o contrato do Faca 27 na Bloomberg, a gente consegue visualizar ele em números. Então, vamos pegar ele aqui em cima. Aqui a gente tem o desenho da curvatura e aqui no outro lado a gente tem o valor dele, tá? Então se a gente pegar aqui, por exemplo, o ODF 27, tá nessa coluna aqui que eu tô arrastando para cima, e o dólar tá aqui, então existe uma correlação positiva entre eles. Então aqui matematicamente a gente está quantificando isso. Se a gente pegar, por exemplo, o real versus o peso mexicano, né, as duas divisas dolarizadas, a gente vai ter o seguinte cálculo, uma correlação positiva também. Então, geralmente, quando o peso mexicano está caindo, o Brasil está com o real caindo também. Então, aqui fica mais fácil. Aqui é uma fórmula que vai pegar a covariância, dividindo pela volatilidade dos dois ativos, e aí a gente vai ter a correlação entre os dois. Não vamos se preocupar, pessoal, com essa fórmula, porque ela é bem simples de fazer no Excel. Vou fazer ela com vocês semana que vem.
Então, a importância, o último slide do dia, está acabando a nossa interpretação macro. O dólar, ele serve também como ativo de proteção, o título ali já diz, né? O dólar, ele é proteção nas tempestades do mercado. Então, hedge é uma proteção contra percas que existem. O trader investidor, ele aloca recursos em ativos que tendem a subir quando o risco aumenta, e o dólar é o principal deles no cenário global. Por que o dólar é considerado um ativo de proteção? Porque é uma moeda de reserva mundial, ela tem um excesso de liquidez, alta liquidez internacional, é uma moeda usada em comércios globais, então a gente consegue fazer trocas entre as economias, a dívida externa, então o refúgio natural em crises políticas, econômicas ou geopolíticas é o dólar. Então, exemplos reais. Março de 2020, a gente teve o Covid-19, o dólar disparou, os ativos emergentes desabaram. 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia, o real caiu, o dólar e as commodities subiram porque fica mais escasso, então as commodities subiram também. Já as crises fiscais do Brasil, o dólar sobe antes da Selic poder reagir. Aqui eu deixei um cálculo que mostra algumas operações que eu fiz em dólar, por exemplo. Eu estou comprado em dólar com 10 contratos. Eu vou lá, faço mensuro qual que é a correlação que está mais forte com o dólar. Uma das correlações era com o S&P, e aí eu comprava 10 lotes de dólar para swingar, vendia 3 contratos de S&P e aquilo me gerava uma proteção por correlação. E aí, em vez de eu ficar com os dois ativos direcional, eu vou ficar com um ativo contra o outro, e aí a minha curva de capital, que é a linha azul, em vez dela ficar volátil, né, quando os dois ativos fizerem um movimento ali de mercado, meu capital pode se valorizar bruscamente ou pode depreciar bruscamente. Eu prefiro trabalhar correlacionado, e aí eu faço esses cálculos e o meu capital cresce muito mais seguro ao longo do tempo. Existem várias formas da gente fazer. Então, quando o mundo entra em pânico, o dólar vira abrigo e o trader esperto já está ali atento a essas informações, e ele consegue se proteger, tomar decisão, conseguir fazer até dinheiro em cenários atípicos. Então, aqui passando um resumão, economia para trader, o que é importante. Então, enxergue o que os gráficos não mostram para a gente. Eu sei que alguns aqui operam análise de fluxo, análise técnica, price action, análise quantitativa, mas existe uma outra forma que é somando todas elas, e aí a economia faz parte também. Então, ao longo dessas aulas, a gente viu que os preços de mercados não são movidos apenas por indicadores técnicos, bandas de Bollinger, Stop ATR, IFR, vários indicadores, ou por padrão, fez topo duplo. A gente fica até brincando na sala, né, Douglas? Hoje fez um topo duplo ali, acho um cabeça-ombro, ombro, cabeça, ombro, o mercado vai cair, estrela cadente, o mercado financeiro, ele não é só isso, tá, pessoal? Então, as decisões econômicas, elas importam, as decisões política monetária, as expectativas de juros e os fluxos mandam e muito. Então, a renda define o consumo, que alimenta o crescimento do PIB, que influencia os investimentos. Esses investimentos reagem aos juros, que respondem na inflação, que impacta pela oferta monetária e pelo câmbio. Então, tudo está conectado, tudo isso é precificado, e um trader que entende esses ciclos econômicos, os movimentos que tem no câmbio, os regimes cambiais, as reações dos bancos centrais, ele começa a operar com contexto macro e microeconômico. E ele para de reagir ao mercado e começa a se antecipar a esse movimento. Parte do que eu fiz ali, não sou nenhum exemplo, tá, pessoal? Mas já tem ali algumas coisas que eu tentei e não foram poucas e não deram muito certo, mas uma das que mais me ajudou foi a análise macro com a quantitativa. E aí a gente consegue montar posições como a do índice, por exemplo, antes do mercado fazer aquela reação, e aí a gente colhe aquele prêmio. Estamos posicionados no índice com médio lá no 147, mais ou menos, 146. Então, a gente entende por que um ativo está subindo ou por que ele está caindo, e não apenas quando aquele movimento acontece, e acima de tudo ele deixa de ser apenas um operador de gráfico e passa a ser um estrategista de capital. Então, o trading, ele não é sobre prever o que está acontecendo no futuro, é entender os mecanismos que movem cada um daqueles ativos, cada um daqueles preços no presente, olhando para o futuro daquela economia. Legal, pessoal?